Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai assistir. Finalizamos aí mais um livro. Estudamos desde o tempo que estou aqui João, Atos e Efésios. E agora vamos entrar na epístola, na carta de Tiago, certo? Aí que está na palavra do Senhor. Vamos iniciar esse estudo nessa primeira lição. Abordando temas introdutórios, né, dessa epístola, amém? E antes disso, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua poderosa mão. Peço agora que o Senhor venha falar com os meus irmãos, assim como tem falado comigo, para que as verdades, ó Deus, contidas na tua palavra, mesmo que seja uma aula hoje mais introdutória da carta, mas já tem verdades profundas ali, que isso possa atingir a nossa vida e possamos aprender mais um pouco da Tua Palavra neste estudo. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu disse, aí a gente vai estudar Tiago, certo? Vai entrar, essa primeira lição é uma lição mais introdutória, então a ideia é abrindo a cena. Fé sem transformação, ela é enganação. Né? Não sei se está dando para ver aí certinho no take. Então vamos lá, vamos entrar ali então. Quem é primeiramente esse Tiago? Quem é esse Tiago que escreveu? Dentre os 4 possíveis autores, apenas 2 poderiam ser ou o filho de Zebedeu ou o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Só entre esses, dos 4, só esses 2. E como o filho de Zebedeu foi morto por Herodes Agripa I, em 44 depois de Cristo, e essa carta ela foi escrita, a gente vai ver, por volta de 45 e 49, só nos resta então o irmão do mestre, o irmão de Jesus, foi quem escreveu essa epístola. Isso aí é consenso entre a maioria dos teólogos, ok? Então, vamos lá, por isso então, o autor é Tiago, o irmão de Jesus, certo? Seguindo então Tiago, irmão do Senhor. Quem é ele? Tiago, ele era um dos irmãos de Jesus. Dos irmãos de Jesus, claro, tirando Jesus, ele era o mais velho. Depois de Jesus era Tiago. A gente vê isso ali em Marcos 6, capítulo 3. Você pode acompanhar aí, mas fala assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não são esses aqui conosco, não estão conosco aqui suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele e tudo mais. Aí tem o texto. O texto de Marcos 6 vai falar: não são os irmãos de Jesus Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, ao fato de colocar Tiago em primeiro lugar, dá a entender que ele era o mais velho dos irmãos de Jesus. Claro, tirando Jesus, Jesus era o primeiro, o primogênito, o mais velho. Ok? Então vamos lá. Aparentemente ele não creu em Cristo até depois da sua ressurreição e aparição. Alguns textos, esses 2 textos aqui, dá para nós essa ideia. Eu vou ler os textos aqui para vocês. O texto de João 7, pegando o contexto do versículo 2 ao 5. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhes disseram, esses os irmãos de sangue mesmo, Tiago era um deles: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois, aqui eu quero pegar o versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, então provavelmente no tempo que Jesus estava aqui, fazendo o seu ministério, Tiago, que está entre esses irmãos, não cria em Jesus. Ele não creu em Jesus. Provavelmente só no final, lá, depois de Jesus é ressurreto e Jesus aparece para ele, no texto, esse texto também que está aí na tela, de 1 Coríntios 15, 7, fala assim: depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Aqui o texto é quando 1 Coríntios, Paulo está falando que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, a Pedro, tal, e no 7 ele fala: depois apareceu a Tiago. Tiago é esse irmão dele, o qual exerceu uma função muito importante ali na igreja primitiva. Então a ideia, até a ressurreição de Jesus e essa aparição de Jesus específica aqui para Tiago, a gente entende que ele não cria em Jesus enquanto Jesus estava no ministério dele aqui, porém depois ele creu
confessou Jesus, né? Reconheceu Jesus como o seu Senhor. Ele estava juntamente com os apóstolos e outros seguidores de Jesus, aguardando a vinda do Senhor. Atos 1,14 vai falar, todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então Tiago provavelmente já estava ali depois, ali já em Atos, já estava junto com os apóstolos e os seguidores de Cristo ali, esperando a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E que mais? Vamos seguindo. Ele foi reconhecido como um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele foi reconhecido como um dos líderes lá da igreja de Jerusalém. Atos 12:17 fala assim, mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, aqui é o contexto quando Pedro aparece ali na prisão, né? Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pedro, quando sai da prisão, né, ele fala, então conte isso a Tiago e aos outros irmãos. Ou seja, de novo, Pedro, por colocar Tiago aqui no contexto em primeiro, citando primeiro Tiago, dá indícios de que, mostra na verdade, de que Tiago era um dos líderes ali da igreja de Jerusalém. E Gálatas 2, pegando o contexto ali todo, do 9, fala, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim, Paulo está falando, né, a Barnabé e tal. E lá no último versículo ele vai falar, pois antes de chegarmos a alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, Pedro, Paulo quando está questionando a postura de Pedro ali, e ele fala que até confrontou Pedro e tudo mais, exortou Pedro, mas ele fala que antes de chegar alguns da parte de Tiago, ou seja, Tiago era o líder ali da igreja de Jerusalém, ok? E mostra também o seu papel, né, de liderança ali no concílio em Atos 15:3, mostra que Tiago dá uma palavra final ali, um texto também conhecido. Então ele era o líder da igreja, o pastor da igreja de Jerusalém, o irmão de Jesus. Então Tiago ele foi reconhecido como um homem justo, tanto, e aqui é legal, tanto na tradição judaica como na tradição cristã. Tiago ele é reconhecido como um homem muito justo. Olha, a tradição judaica, Flávio Josefo, um historiador judeu muito conhecido, muito falado, muito comentado por vários teólogos, muito respeitado também pelo que ele escreveu. Olha o que ele fala, olha o que a tradição judaica fala sobre Tiago. Ó. Descreve o apedrejamento de Tiago em 62, depois de Cristo, como sendo um ato abertamente lamentado pelos judeus. Ou seja, Tiago também tinha, era bem quisto pelos judeus também. E a gente vai ver aqui um pouquinho na sua carta que ele fala com bastante termos judaicos, né? Na sua epístola, né? É direcionada aos judeus convertidos, né? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Por quê? Porque ele era bem quisto, ele era bem visto aqui. Fábio Josefo deixa claro para nós que os judeus lamentaram muito a sua morte. E na tradição cristã, Eusébio de Cesareia, ele foi um bispo, né, de Cesareia, e ele é considerado o pai da história cristã. Ele foi um dos que começou a escrever a história ali da igreja primitiva, depois dos pais da igreja, né? Depois da igreja primitiva vieram os pais da igreja, ok? Então ele viveu ali entre 265 a 339 depois de Cristo. Então ele é considerado o pai da história da igreja, Eusébio de Cesareia. O que esse Eusébio fala? Ele cita Hegesipo, acho que é assim que fala o nome dele, que é um dos pais da igreja. Ele fala lá, citando Hegesipo, fala da sua vida piedosa, fala da vida piedosa de Tiago, que lhe rendeu o título de o justo, e de sua vida de contínua devoção à oração, que lhe rendeu o apelido de joelhos de camelo. Então isso é o que na tradição cristã se fala sobre Tiago, ok? Então, seguindo ali, só algumas perguntinhas rapidamente nesse primeiro ponto sobre quem foi o autor. Para fixar, então, a gente já falou. O que nos indica, então, ser Tiago o mais velho dos irmãos de Jesus? A gente já respondeu, é o fato de aparecer sempre em primeiro lugar quando os irmãos são citados, como ali em Marcos 6:3. Segunda perguntinha. Por que há indicações de que os irmãos de Jesus não criam nele? A gente falou também, só para fixar a ideia. O texto de João 7
deixa claro que os irmãos de Jesus estavam, como todo o povo judeu, esperando um Messias que dominasse o mundo. Por isso dividiram, duvidavam, né, dele quando quis agir em segredo, né? Ou seja, os irmãos, assim, não só os irmãos de Jesus, mas como todos, ou a maioria dos judeus, poxa, por que tem que ficar em segredo? Não é o Messias que vai vir, vai libertar a gente de Roma e tudo mais, não é? Vai vir um grande rei com grande poder e vai libertar a gente de Roma. Então, era isso. Então, esses indícios mostram que os irmãos não criam, né, em Jesus, ok? Terceira, em 1 Coríntios 15, 7, a gente viu, nos revela que Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu para o seu irmão Tiago. Por que Jesus faz isso? E aí a gente já comentou um pouquinho aqui, é só para fixar. Como vimos, os irmãos de Jesus estavam com dúvidas sobre o fato dele ser o Messias. Por isso é provável que Jesus apareceu especialmente a Tiago, para que este não tivesse mais dúvidas, pois ele era um pastor da primeira igreja. Deus tinha planos, Jesus tinha planos ali na vida do seu irmão Tiago. Então, por isso que ele aparece especificamente a Tiago. Também a Pedro, ele aparece bem especificamente, ok? Então, a última perguntinha então aí, para a gente fixar. Qual o texto bíblico então deixa claro para nós que Tiago realmente creu em Jesus? Que ele creu realmente em Jesus? É o primeiro versículo da sua epístola. Ele fala assim, Tiago, vai falando, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus como Senhor, como Kyrios, e o reconhece como o Cristo. Esse é o versículo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a tradução do hebraico para o grego da palavra Messias, que significa ungido. Ou seja, Tiago realmente creu que Jesus era o Messias, e a gente vê isso logo no primeiro versículo da sua carta, da sua epístola, ok? Seguindo então aí para o segundo ponto. Quando Tiago escreveu? Primeiro, quem escreveu, quem era Tiago, a gente viu alguns pontos aí. Agora, quando que ele escreve? Então, a data provável dessa epístola, como já falei um pouquinho, é entre 45 e 49 depois de Cristo. Por que essa data? Por causa da questão da fé e obras, ali que ele trata no capítulo 2, versículos 14 até mais, não até o 16, até um pouquinho mais. Por tratar dessa questão, mostra que Tiago é um dos primeiros livros, as primeiras cartas a serem escritas. Por quê? Se tivesse sido escrita posteriormente, essa não seria mais uma dúvida. Porque Paulo deixa muito claro isso em Romanos, Paulo deixa muito claro isso na maioria das suas epístolas, em Gálatas, né? Paulo deixa muito claro. Então, se Tiago está tratando, e ali muitos falam, aqui é um ponto interessante, porque muitos falam, não, Tiago contradisse Paulo. Não existe Tiago contradisse Paulo. Primeiro, porque Tiago foi escrito antes de Paulo. Tiago foi escrito antes dos escritos de Paulo. Então, ele não tem como Tiago contradizer. A gente costuma falar isso, porque na ordem cronológica, na ordem da Bíblia, né, que a gente tem na Bíblia, Tiago está ali no final. Mas, cronologicamente, Tiago foi escrito antes. Então, por isso que ele está ainda definindo e explicando essa questão da fé e obras. E o fato dele explicar mostra para nós essa data aí, entre 45 e 49. Ele cita a sinagoga no versículo 2. Ainda, ou seja, o cristianismo estava muito ligado ainda com o judaísmo, né? Por ser ele o pastor da igreja de Jerusalém, né? Então ele estava muito ligado ainda no judaísmo, certo? Então ele fala sobre sinagoga e tudo mais. E também a ausência de referências a qualquer outro autor do Novo Testamento. Sugere então que Tiago ele foi a primeira das epístolas a ser escrita. Então, tanto é que eu ganhei uma Bíblia da minha esposa, chamada Bíblia, eu esqueci agora o nome, mas é legal que ela coloca na ordem cronológica. E se você vai ler ali Atos, no meio de Atos tem a epístola de Tiago, Atos capítulo 11, ali, 9, 11 ali, você vê a epístola de Tiago. Então, foi realmente uma das primeiras a serem escritas. E a semelhança com o ensino de Jesus e o Sermão do Monte, onde tem muita questão, Jesus está ampliando ali a lei, está trazendo a lei para o coração, e tem muita semelhança no escrito de Tiago e o Sermão do Monte. Eu não vou citar todos, deve estar até pequeno aí para você ver, mas tem vários assuntos semelhantes: alegria em meio à provação, exortação à perseverança, o pedido por dons,
condenação da ira, acerca de ouvir e do praticar. Tiago vai falar muito sobre isso. A gente vê isso no Sermão do Monte, quando Jesus fala ali sobre a casa na rocha, a casa na areia. E Tiago vai falar sobre o homem que olha no espelho. Então tem muita semelhança, tem vários ali detalhes ali, não vou falar todos por conta do nosso tempo, mas tem esse quadro aqui, se quiser eu posso passar para você depois, da semelhança. Então isso tudo mostra para nós uma data muito recente ali. É muito antiga, na verdade, a primeira epístola a ser escrita. E para quem que então Tiago escreve? Certo? A gente viu quando, a gente viu sobre Tiago, quando ele escreve, e agora para quem ele escreve. O versículo 1 fala lá, para as 12 tribos dispersas entre as nações. Quem são essas 12 tribos? Porque ele está escrevendo, aí você vê já de novo, tribo, 12 tribos é termo gentil, é termo romano, é termo grego? Não, é termo judeu, é para judeu que ele está escrevendo. Judeu convertido. Que judeu convertido? Olha que legal aqui. Quando ele fala para as 12 tribos dispersas, a gente tem um contexto em dois textos. Atos 8, 1 e Atos 11, 9. Que mostra para nós esses dois textos. O texto de 11 e 9 é a revelação de Pedro ali do lençol, onde ele começa a falar para todo mundo, né, até para os gentios, mostrando que o alcance do evangelho é para todos. E no 8.1 mostra que houve uma dispersão ali em Jerusalém. Logo depois da morte de Estevão, os que estavam ali em Jerusalém são dispersos para várias regiões. Então, o que a gente pode entender? Os judeus convertidos, quem são essas 12 tribos? São os judeus convertidos em Jerusalém, desde o Pentecostes, e que foram dispersos na ocasião da morte de Estevão. Então esse é o público-alvo dele. Ele é para todo aquele que foi espalhado. A intenção de Tiago é firmar a fé deles. É mostrar a importância de permanecer firme na fé. Certo? Uma fé prática, uma fé obediente, uma fé que mostra que tem frutos. Entendeu? Então é isso que ele está. É para esse povo. Imagina, em Pentecostes ali a gente tem um relato, 3.000 pessoas se converteram. E eles vinham de fora, eram judeus que vinham de fora para celebrar a festa. E depois de convertidos, eles voltaram para suas casas ali. E fora ainda, aqueles que ficaram evangelizaram mais ainda. E ali na morte de Estevão tem uma outra dispersão. Então são para todas essas tribos dispersas aí em toda essa região. Para esses que Tiago está escrevendo, esses judeus convertidos ao cristianismo. Assim como ele a gente viu, né? Então essa epístola está incluída então nas nominadas epístolas gerais. Por isso que ela vem depois dos escritos de Paulo, das epístolas de Paulo na nossa Bíblia. Mas cronologicamente ela foi escrita antes, ok? Por que epístolas gerais? Porque ela não é específica para nenhuma igreja, específica para nenhuma pessoa. Ela é geral, ela está ali, ela é para todos esses que foram dispersos, ok? E se você olhar até mais fundo, até para nós, né? Porque foi escrito essa dispersão, não é só daqueles que se converteram, mas daqueles aos quais aqueles convertidos que foram dispersos iriam espalhar. Então é espalhar o evangelho aí para todos os lugares. E Tiago então escreve a carta para esses, ok? Perguntas rapidamente para nossa fixação então. De que maneira nós hoje podemos ser considerados então dispersos? Até um pouquinho eu acabei de falar. A resposta, um judeu disperso era aquele que vivia fora da Palestina. Assim, metaforicamente, essa palavra se refere aos cristãos em geral, como aqueles que vivem longe do seu verdadeiro lar celestial. Deste modo, como cristãos, devemos viver neste mundo como estrangeiros, ou seja, não devemos nos envolver com as coisas que ele nos oferece. Então ele está mostrando para nós aqui, né, que nós também podemos ser considerados dispersos aí. Outra pergunta, por que razão podemos dizer que a carta de Tiago nos atinge então? Porque da mesma forma que aqueles cristãos dispersos precisavam de orientação sobre a prática da vida cristã para serem luz naquele mundo, nós hoje também necessitamos das mesmas ordens para sermos luz no mundo atual. Assim como Tiago escreve essa carta como um alerta, como encorajamento, você vai ver vários desses propósitos.
como mostrando como eles deviam viver a prática da vida cristã, isso atinge nós também. Ao ler Tiago, a gente tem que aprender a como ser cristão, a pôr em ação a nossa fé, certo? A nossa fé em movimento, manifestada a nossa fé na nossa prática de vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. A nossa fé em Cristo tem que ser manifestada dessa maneira. E é por isso que Tiago atinge também a nós, ok? Então, o propósito de Tiago, então, a gente já viu aí quem escreveu que foi Tiago, quando ele escreveu, 45, 49, para quem escreveu, para as 12 tribos dispersas que respinga em nós. E agora o propósito, para quê? Por que Tiago escreveu essa sua epístola? Tiago possui características singulares. Uma delas é o seu caráter exortativo, com pouca argumentação doutrinária e lógica. Então ele está mais preocupado em exortar em amor e mostrar, exortar, falar, não, vive assim, você tem fé, você tem que viver assim. Ele está mais preocupado em exortar do que trazer, assim como Romanos, e vamos estudar futuramente aí, mas Romanos, como é o livro mais teológico e mais doutrinário, tem que ser presencial, né? Para tirar as dúvidas e tudo mais. Então, Tiago ele tem uma característica mais exortativa. Ele está exortando mais os cristãos, os judeus cristãos dispersos ali e que atinge a gente também. Então lá, por isso é muito difícil definir um propósito só para essa epístola. A gente enxerga vários propósitos aqui, vários subpropósitos a gente identifica. Quais deles? O encorajar. Tiago quer encorajar os irmãos ali. Quanto à perseguição. Lembra que eles são dispersos por causa da morte de Estevão. Ou seja, matou o primeiro cristão, então agora a gente vai perseguir, vai matar todos eles. Então eles são dispersos. Então Tiago quer encorajar. Quer falar, olha, tem de motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque essa prova produz perseverança, isso a gente vai ver nas outras lições. Então ele está encorajando aqueles que estão sendo perseguidos pelo Império Romano ali na época e também pelos próprios judeus, né? O próprio judaísmo. Além de encorajar, ele quer o quê? Advertir. Tem várias advertências quanto à língua, a gente vai ver aqui um exemplo quanto à acepção de pessoas. Paulo vai falar de vários tipos de advertências para nós aqui na sua carta. Sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Ou seja, ele adverte em vários momentos a gente aqui. Além de encorajar, ele também adverte. E ele também exorta, como a gente viu, né? Olha que interessante, essa epístola possui uma média de um imperativo a cada 2 versículos. Muito interessante isso. Um imperativo, ou seja, tá exortando, é imperativo, tá mandando, é assim, ele tá exortando. A cada 2 versículos a gente vê um imperativo aqui nessa epístola, certo? E também, além de encorajar, advertir, exortar, ele também está ensinando. Ensina várias coisas, como por exemplo, um pouquinho do que a gente já falou, essa confusão quanto à questão da fé e obra. Então, peraí, é fé, então eu vou ter fé, então eu não preciso fazer mais nada. Não, ele vai falar, não, a fé sem obras ela é morta. Então ele vai mostrar um pouquinho para nós, vai ensinar um pouquinho a nós aí sobre essa questão da fé e obras que vamos estudar posteriormente aqui nas próximas lições. Mais um. Então a gente pode resumir como o propósito de Tiago. Olha que legal aqui. O que ele quer fazer? Como a gente resume o propósito? O que ele quer fazer? Ele quer encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária. É isso que ele quer fazer. Ele quer encorajar a aplicação do cristianismo na vida diária. E como ele vai fazer isso? O que encorajar? Como? Apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontam seus leitores, que confrontam o cristão, que confrontam aquele que entregou a vida para Jesus. Ou seja, então o propósito dele é o quê? É encorajar. Vou te encorajar a viver o cristianismo de verdade dia a dia. Como você vai fazer isso? Eu vou te apresentar então aqui algumas respostas, respostas adequadas às provas que você vai ter na vida real, que vão te confrontar. E eu vou te mostrar algumas respostas para isso. Então esse é o propósito, encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária,
apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontam seus leitores. Amém? Tudo tranquilo até aqui? Vamos seguir. Propósito também. Para encorajar seus leitores, Tiago nos revela alguns assuntos interessantes. Ele vai falar sobre Deus. Vai mostrar ali no versículo 1, ali no capítulo 1, versículo 16 e 18, vai combater uma teologia que é muito comum hoje, que é a teologia do processo. Não sei se já ouviu falar o teísmo aberto, onde Deus ele não é totalmente onipotente, ele não é totalmente onisciente, ele está em processo, assim como nós estamos em processo, Deus também está em processo. Algumas frases, vou ler aqui para vocês. Deus não é onipotente, no sentido de ser coercivo, ou seja, numa perspectiva de não poder fazer o mal ou pecar. Ou seja, eles tiram a onipotência de Deus falando assim, Deus não pode pecar, então ele não é onipotente. Deu para entender? Eles tentam desconfigurar Deus, falando primeiro, ele não é onipotente, tem coisas que ele não pode fazer. Só que a questão aqui, quando Deus fala que Deus não pode pecar, não está em jogo a sua onipotência, está em jogo a sua santidade. Ou seja, Deus não peca porque ele não pode pecar, ele não peca porque ele é santo. Deu para entender? Então, nesse jeitinho aqui de tentar derrubar essa onipotência de Deus, aí fala, Deus não é bem assim, todo poderoso, se ele fosse todo poderoso não teria tanta maldade, sabe esse argumento, né? Que falam, outro ponto interessante fala assim, quer ver? Ele fala que Deus está no processo junto com a gente. Ele fala assim, o universo é caracterizado pelo processo e mudança, carregado pelos agentes do livre-arbítrio. Autodeterminação caracteriza tudo, e não apenas seres humanos. Deus não tem poder, Deus não pode forçar nada a acontecer, apenas exercer seu livre-arbítrio, possibilitando novas possibilidades. Deus contém o universo, mas não é idêntico a ele, ou seja, a ideia aqui que fala, Deus está mudando também. Assim como ele tem o livre-arbítrio e o livre-arbítrio nosso, as nossas escolhas mudam o que acontece, Deus também, como ele tem o livre-arbítrio, vai mudando as coisas. E Tiago vai falar lá, Deus, ele é o Pai das luzes que não muda como sombras variáveis. Ele é o Pai das luzes que não muda. Então, Tiago vai combater isso, que hoje se fala da teologia do processo, mas eram heresias que já tinham desde lá daquela época, querendo questionar a onipotência de Deus, querendo questionar a soberania de Deus. Então, Tiago já vai tratar disso na sua carta. Jesus Cristo, o Senhor, versículo 1 a gente já viu, reconhece Jesus como o Senhor. Fé e obras, a gente já falou bastante. Escatologia, Tiago vai falar um pouquinho do final, vou até ler aqui, depois a gente vai entrar com mais detalhe lá para frente, mas olha o capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem a chuva de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então vai falar um pouquinho também de escatologia para nós aqui no texto. Vai falar sobre a lei, ali no capítulo 2, vai falar aquele que se errar numa só lei, você errou em todas as leis, você cometeu todas, você infringiu todas as leis, se você infringe uma, você infringe todas. Vai falar um pouquinho sobre a lei, vai falar sobre também a ética e a prática cristã, um pouquinho daquele falou ali quando ele faz aquela comparação com o Sermão do Monte. Ele fala sobre o homem e o espelho e tudo mais. Então tudo ali é ética e prática cristã. Não é só ouvinte, mas também praticantes da palavra. Ok? E aí, concluindo então, essa primeira parte, essa primeira lição. Se você ficou interessado em aprender que a fé sem transformação é enganação, vem aprender às quartas-feiras, então, lições preciosíssimas para a sua vida. Amém? Então essa foi a abertura aí da nossa lição. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você. Vai estar aí no grupo também já a folhinha para você acompanhar
todo aí o estudo. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.